Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 11 de julho. Ontem nós tivemos as primeiras 3 partidas dessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, por exemplo, recebeu a equipe do Cruzeiro em Caxias do Sul. E logo no começo do jogo, no intervalo de 2 minutos, 2 gols sofridos. Mais uma derrota na conta, segue afundado no Z4. A mesma coisa vale para o Corinthians. Veio ao Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Vasco em São Januário e viu um tabu de 14 anos cair. Derrota para o Cruz Maltino e cair é algo que o Corinthians está se esforçando para fazer. A zona do rebaixamento nesse momento, inclusive, tá uma coisa maravilhosa. Você tem nada mais, nada menos que Corinthians, Grêmio e Fluminense, sem contar a equipe do Atlético Goianiense. O Vasco, por sua vez, conseguiu dar uma respirada, o ambiente por lá melhorou um absurdo, teve agora a chegada do Coutinho, então acredito que o Vasco está num caminho aí para não precisar ficar brigando contra o rebaixamento. Vale destacar também ontem o Bahia vencendo o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, lá em Curitiba, uma vitória muito importante. Fez o tricolor baiano chegar aos 30 pontos na tabela de classificação. O Atlético Paranaense vai ficando mais para trás. E o resultado do Bahia, inclusive, dá uma pressionada, tanto no Palmeiras, no Botafogo, também no líder Flamengo. Afinal de contas, o Bahia com 30 pontos igualou a pontuação do Palmeiras e do Botafogo e está a 1 ponto do Flamengo. Então, essas equipes hoje precisam buscar o resultado. Eu espero que o único que consiga seja o Botafogo, que Palmeiras e Flamengo tropecem. O Palmeiras vai enfrentar no Allianz Parque o Atlético Goianiense. Difícil imaginar um tropeço, mas é campeonato brasileiro. E o Flamengo vai receber a equipe do Fortaleza, que é freguesaço, né, do Flamengo, mas campeonato brasileiro tem as suas surpresas. Quem poderia imaginar que na última rodada, no Maracanã, o Cuiabá empataria com o rubro-negro? Verdade é essa. Você ainda vai ter Vitória e Botafogo e também Fluminense visitando a equipe do Criciúma. Foram 2 jogos adiados nessa rodada do Campeonato Brasileiro, é bom destacar. O Cuiabá não vai a campo, o Internacional também não. Internacional que, inclusive, na partida de ida da Copa do Brasil contra o Juventude, foi derrotado no Beira-Rio e o Cudê, então, não é mais treinador do Colorado. Agora, Fogão, eu sei que essa 16ª rodada é muito importante, todas são, essa é a grande verdade, todas as rodadas são muito importantes, valem os mesmos 3 pontos na soma total do campeonato. Mas a gente sabe que tem muito torcedor que já está com a cabeça na partida contra o Palmeiras, o que, na minha opinião, é um equívoco. Não dá para a gente ficar pensando no Palmeiras antes de enfrentar o Vitória. E por que eu digo isso? Nas redes sociais, até aqui nas nossas lives, nos nossos conteúdos, eu vi muito torcedor dizendo, tem que poupar os pendurados. Não coloca o Marlon, o Júnior, o Luiz Henrique. O Walter não teria problema porque o Bastos vai voltar, mas Marlon, Júnior e Luiz Henrique, a galera tá naquela, não pode colocar, o árbitro vai dar cartão amarelo para os nossos jogadores, que não sei o que e tal. A gente primeiro tem que se concentrar no Vitória. Eu sei que a gente pode ganhar a equipe do Vitória com uma equipe mista, alternativa, eu sei disso, e você também sabe. Mas repetindo, é campeonato brasileiro. Nós fomos a Criciúma enfrentar a equipe da casa, o Tigre, e saímos derrotados. E a gente contava com aqueles 3 pontos, não é verdade? Todo botafoguense contava com os 3 pontos na partida contra o Criciúma, justamente porque se trata de uma equipe que deve brigar contra o rebaixamento para escapar da Série B até o fim do campeonato. Mas no fim das contas, os caras foram melhores do que a gente, nos venceram. E a gente nem estava com uma equipe alternativa. É bom lembrar. A gente nem estava com uma equipe alternativa. Então essa história da gente ficar... Não, é o Vitória. A gente vai ganhar de qualquer maneira. Não é assim que funciona o Campeonato Brasileiro. E o Arthur Jorge já deixou bem claro que o mantra dele é jogo a jogo. Ele primeiro se preocupa com o Vitória, depois da partida ele começa a pensar no Palmeiras dia 17 de julho. Por sinal, logo no primeiro momento, mais de 8 mil ingressos já foram adquiridos pelos sócios torcedores do Plano Glorioso e Alvinegro. Então a tendência é que a gente tenha casa cheia para essa partida, mesmo sendo quarta-feira, 21h30. E eu já falei aqui no canal que não é só uma questão de horário que está fazendo com que o estádio Newton Santos não lote. Já falei aqui no canal e isso vai corroborar. O grau de interesse da partida e o peso do confronto estão fazendo a diferença. Você vê que contra o Palmeiras a gente deve ter, ao que tudo indica, casa lotada, carga máxima vendida. Então é só para fazer uma observação aqui que não é só questão de horário
que está impedindo o estádio Newton Santos de ficar lotado e tudo mais. Seguindo, na minha opinião, embora a gente saiba que a partida contra o Palmeiras, na 17ª rodada, ela tem um contexto, ela tem toda uma ambientação por conta de tudo que aconteceu, e também por conta desse embate Textor-Leila Pereira, os 3 pontos desse jogo contra o Palmeiras, no fim das contas, tá? Na letra fria, são iguaizinhos aos do jogo contra o Vitória. Iguaizinhos. Eu sei que você vai ter uma confiança a mais, eu sei que é o chamado jogo dos 6 pontos, eu sei que tem ali uma atmosfera. Na prática, não é exatamente igual, mas na matemática fria, 3 pontos aqui, 3 pontos ali. Vencer o Vitória é fazer o Botafogo chegar aos 33 e poder ir para o jogo contra o Palmeiras sabendo que você não tem aquela coisa aí, perdi para o Vitória. Se eu perder para o Palmeiras eventualmente, os caras vão abrir. Tá entendendo qual é a situação? Se você eventualmente não consegue o resultado hoje contra o Vitória, bate na madeira, e depois você vai enfrentar o Palmeiras, e o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense, o Flamengo venceu o Fortaleza, o que vai acontecer? Você entra no confronto mais pressionado. Porque você vai ter a possibilidade de ter, de repente, um resultado ali que vai fazer Palmeiras e Flamengo abrirem 6 pontos, 7 pontos da gente. Tá entendendo? Então, hoje é o jogo mais importante. É hoje que a gente precisa desses jogadores. A gente também vai precisar contra o Palmeiras. Mas ainda tem um detalhe. Contra o Palmeiras, o Alan já vai poder fazer a sua estreia. O Igor Jesus já vai poder fazer a sua estreia. Então a gente começa a contar com esses novos atletas do Botafogo. A gente começa a contar com a possibilidade de ter mais alternativas de forma natural, porque os reforços estarão disponíveis para serem relacionados. O Arthur Jorge, eu não tenho nem dúvida. Ele vai colocar em campo o que ele tem de melhor, considerando as avaliações físicas, considerando o que foi o treinamento. Eu não tenho nem dúvida disso. Porque o Arthur Jorge, ele pensa em vencer cada partida. Candidatos a vencer o próximo jogo. Fala do Arthur Jorge na coletiva pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Então a mente do Arthur Jorge está apontada nessa direção. E, honestamente, a gente não tem que ter medo do que vai acontecer se alguém vai tomar cartão amarelo. A gente monta um elenco para quê? A gente monta um elenco para ter capacidade de dar uma resposta se a gente perder por suspensão, se a gente perder por lesão. Tem o retorno do Savarino. Para o jogo contra o Palmeiras você vai ter de novo o Tiquinho, vai ter o Bastos, o Alan, o Igor Jesus. Então a gente vai ter peças para que a gente possa chegar a um bom resultado. Jogo a jogo, gente. Jogo a jogo. Se a gente começar a projetar demais, não, porque contra o Palmeiras é um jogo muito mais importante. É muito mais importante por conta da atmosfera. Mas os 3 pontos são iguais. Mesmo que tenha a questão do confronto direto, não sei o quê. Vamos jogo a jogo. É o meu pensamento. Eu não estou pensando lá na frente, não estou projetando demais, porque no ano passado a gente acabou fazendo muito isso. E a gente tem que aprender com as lições. Esse confronto contra o Palmeiras não é uma final. E é bom a gente deixar isso claro. Não é uma final. Se ganhar, não tem nada resolvido. Se perder, não tem nada resolvido. Não é determinante para o que vai acontecer na Libertadores. Ah, vencemos no Brasileiro, então com certeza vamos classificar na Libertadores. Não é assim que funciona, definitivamente. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você pouparia ou não os jogadores? Na minha visão, não tem que poupar. Vamos com o que a gente tem de melhor na visão, claro, do Arthur Jorge. E você, como é que pensa sobre esse assunto? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, Fogão. E lembre-se, daqui a pouquinho tem o Fala Fogão Short, resenha da hora do almoço. Vai ter pós-jogo hoje, então tem muito Botafogo por aqui. Inscreva-se e nos dê essa moral. Estamos com quase 49 mil inscritos. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.